Boa noite a todos. Mais uma vez quero cumprimentar você que está nos assistindo, você que está acompanhando nessa live. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Lekulam. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos chegando na unidade 4, final do nosso livro, da nossa matéria. Deus abençoe aí você que nos acompanhou pela compreensão, né? Não é uma apresentação profissional, mas é aquilo que a gente está fazendo do melhor para apresentar a você, para chegar até a sua casa, para que você também venha acompanhar essa nossa live, essa nossa apresentação teológica. Muito obrigado! Nós estamos no final, quarta unidade da introdução do Novo Testamento. Hoje nós iremos apresentar aqui toda essa finalização, né? Dos evangelhos, das epístolas, das cartas e até mesmo do Apocalipse, né? Carta das revelações. O meu muito obrigado, beijo no seu coração por estar nos acompanhando nesta live, nessa linda apresentação teológica. Vamos lá, vamos começar. Aproveita, já dá um like aí, já dá um joinha aí, para que possamos partilhar, compartilhar, para que possa chegar para mais gente, para estar acompanhando essa nossa apresentação. Deus abençoe, tá bom? Vamos lá? Introdução ao Novo Testamento. Formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Vamos lá? O que nós temos aqui? Quarta unidade, né? Página 197. O que nós iremos apresentar? O Novo Testamento e as últimas epístolas. É o que nós iremos apresentar hoje aqui, dentro desse repertório teológico, dentro desse ambiente, dentro da sua casa, uma teologia dentro da sua casa. A palavra teologia significa estudo das coisas divinas, estudo das coisas de Deus. É o que nós estamos fazendo, pesquisando dentro dessa etimologia. Você lembra a palavra etimologia? Nós estamos investigando. E agora, dentro do Novo Testamento, nós iremos, nessa quarta unidade também, aprofundar dentro dessas últimas epístolas gerais, cartas doutrinárias e até mesmo as revelações do Apocalipse. Epístola pastoral, orientações, nós estamos aqui, orientação e incentivo aos novos ministros. Olha só que legal, meu irmão. Você que faz parte desse rol ministerial, você vai a fundo dentro deste livro, desta matéria, né? Isso é para liderança, para quem está liderando. Isso aí é uma orientação pastoral. Como pastor, eu estou aqui para trazer essa orientação para você. Uma orientação pastoral. Dentro desse quesito aqui, dentro dessa matéria, você vai galgar, você vai angariar, você vai alargar o seu ministério. Dependendo da sua boa leitura, né? O tempo dedicado que você tem dentro da leitura. 2. Segundo Timóteo e Hebreus, da epístola híbrida e a incógnita do Novo Testamento, né? Essa aqui é a parte 2 dentro desse conteúdo. 3. Epístolas Gerais 1. 4. Epístolas Gerais 2. 5. Apocalipse. Olha que bacana, irmãos. Que legal, né? Falar sobre o Apocalipse, para quem gosta de escatologia, para quem gosta da carta das revelações, é apenas uma introdução, né? Não é a fundo, porque o livro da escatologia, sim, você já vai mais a fundo. Você vai mais dentro da verdade, dentro das escrituras, dentro dessa natureza da leitura da palavra, né? Agora que introdução do Novo Testamento é apenas o basicão, né? É apenas o basicão para ter um resumo, o que o livro do Apocalipse tem para nos apresentar. Capítulo 1, página 199. Epístola pastoral.
orientação e incentivo aos novos ministros. Eu acabei de antemão falando aqui a orientação aos ministros, aos pastores, aos líderes. Dizer uma coisa para você: tem muitos líderes que estão sucumbindo à própria igreja por falta de orientação, por falta de uma boa dedicação da palavra, da leitura, de uma boa organização. Então, meu querido, para você ser um grande líder, para você ser um grande pastor nato, é necessário ter uma boa administração, é necessário ser orientado pela palavra. E nós temos aqui o incentivo aos novos ministros. Epístola Pastorais, terminologia, autoria paulina e as atuais problemáticas. Primeira epístola a Timóteo, contexto da redação e propósito. Perfil de Timóteo, contexto da redação e propósito, mais uma vez. Esboço, ou melhor, esboço da epístola. Epístola a Tito, contexto da redação e propósito. Esboço da epístola. Aqui é um assunto bem rápido, é apenas aí uma breve introdução, né, de cada autor, o propósito, o destinatário, né? Isso é muito legal você ter aí dentro do quesito de uma ministração, você vê para quem foi o destinatário, né? O propósito, o objetivo. Então, é bom sempre estar ressaltando dentro desse conteúdo. Epístola Pastorais, terminologia. Irmãos, isso aqui de antemão já vai cair na prova, tá? Você que está fazendo aí esse acompanhamento, então você já tem aí um macetezinho aí que eu estou apresentando para você. Então já fica ligado, fica bem espertinho aí, porque isso aqui já é uma matéria que vai cair na prova. Epístolas gerais, né? Temos aí de termo cunhado no início, né, do século XVII por D.N. Berdotti para referir-se às epístolas pastorais foram destinados a Timóteo e a Tito. Olha só, para quem foi destinado as epístolas gerais? É uma pergunta, mas eu vou te dar uma resposta. Para Timóteo e Tito. Está muito fácil. Então, essas epístolas pastorais foram destinadas a eles, né? A responsabilidade, né? Todo esse trabalho dentro da obra, né? O ministério, né? A responsabilidade do cargo. Então, foi destinado a ele a epístola pastorais. E desde então, vem sendo utilizado pelos estudiosos e leitores da Bíblia para fazer referência ao grupo de cartas que, escrita pelo apóstolo Paulo, trazem orientações pastorais. Mais uma vez, estamos aí parafraseando esse verbo, né? Orientações pastorais. Então, meus queridos irmãos, alunos que estão aí dentro do ministério, né? O propósito da orientação, o crescimento, isso aí vai alargar o seu ministério. Vamos lá. Autoria paulina e as atuais problemáticas. Seja como for a autoria paulina, elemento essencial para a aceitação e veracidade das doutrinas esboçadas nesse texto, não pode ser descartado com base nesse frágil argumento da crítica moderna. Fiquem com a chancela apostólica na introdução de cada epístola. Amém, irmãos? Temos aqui, de cada epístola, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, e Tito, capítulo 1, tá bom? Você pode estar acompanhando, né, nas escrituras sagradas, toda essa perspectiva, né, essa orientação pastoral,
toda essa designação, a responsabilidade de Timóteo, a responsabilidade de Tito, né, endereçado a esse cargo, o ministério, o ofício, toda essa tratativa dentro dessa etimologia, dentro dessa investigação pastoral. Vamos lá? Vamos para o próximo. Lá de antemão você já pegou e que vai cair na prova. Primeira epístola a Timóteo. A primeira das epístolas pastorais foi endereçada a Timóteo. Um jovem é citado em vários lugares fora da epístola que leva seu nome Timóteo. Deveria permanecer em Éfeso e zelar pelo crescimento espiritual da igreja daquela cidade, principalmente na refutação às falsas doutrinas, além de organizar a comunidade cristã ali estabelecida. A igreja enfrentava dificuldades que prejudicavam a própria estrutura, base e sustentação da igreja. Irmãos, olha só o trabalho de Timóteo, um jovem que estava sobre a responsabilidade de Paulo, né? E mesmo assim Paulo se preocupava com o ministério de Timóteo, né? Porque a Bíblia está dizendo que a introdução era dos falsos mestres, né? Estava introduzindo dentro da igreja. E Paulo estava preocupado e estava orientando Timóteo a respeito dessa falsa doutrina, desse crescimento herético, né? As heresias que estavam entrando dentro da igreja. Então, a responsabilidade era orientar, né? Trazer uma boa orientação para Timóteo, para ele acatar sobre essa introdução de heresia que estava querendo entrar nas igrejas. E isso estava sendo prejudicial, né? É o que retrata a primeira epístola a Timóteo. Contexto da redação e propósito. Nós temos o contexto e o propósito. Redigida durante o período da liberdade de Paulo. Quando Paulo estava em liberdade, foi redigido durante a sua liberdade. Após seu primeiro encarceramento em Roma, né? Ele estava aí, quem sabe, num momento de muita alegria, né? Prestigiando a liberdade, mas foi redigido dentro dessa liberdade que Paulo teve essa ousadia de escrever e mandar para Timóteo. O contexto que a presente epístola surge é de uma liberdade vigiada ou provisória, né? A gente fala de uma liberdade, mas mesmo assim Paulo estava sofrendo essa perseguição, né? Ele estava ainda sendo vigiado pelos romanos, né? Ele estava sendo vigiado, quem sabe, 24 horas. A igreja de Éfeso não andava bem, razão pela qual Paulo escreve a epístola objetivando, ou o propósito era, olha só, mais uma vez iremos falar sobre a orientação. O propósito era orientar, animar a Timóteo diante do desafio que estava à sua frente. Aleluias, né? Eu me emociono, né? Paulo estava orientando Timóteo, estava animando, né? Com os desafios que Timóteo, jovem, iria enfrentar. Hoje é difícil a gente ver isso, né? Pessoas nos orientando, ou quem sabe acima da nossa patência, né? Pessoas que venham trazer ali uma paternidade, demonstrar o amor, o carinho pela responsabilidade que você está exercendo, né? Você que é pastor, a gente sabe muito bem disso, o ofício, né? A responsabilidade. E você tem levado aí muitas, não vou dizer aplausos, né? Porque isso é difícil, mas muitas perseguições. Mas como pastor agora, eu falando como pastor, eu quero te orientar. Levanta a cabeça, toma aí uma posição de pastor, seja uma pessoa excelente, faça o melhor para Deus, tá bom? Vamos lá.
Perfil de Timóteo, né? A gente falou aqui a primeira epístola a Timóteo, depois falamos sobre o contexto da redação, a redação aonde foi redigido e o propósito de tudo isso, né? O propósito era orientar e animar Timóteo, né? Mas espiritualmente falando, o propósito hoje da verdade, da palavra genuína, é levantar você, é edificar você, é te orientar. Isso é o propósito da verdade da palavra. Perfil de Timóteo. Jovem demais e tinha uma saúde frágil. Olha só, irmãos. Jovem demais. E mesmo em sua estrutura jovial, né, ele tinha uma saúde frágil, né? Ele não tinha aquela saúde, olha que, poxa vida, que legal, né? Mas ele tinha uma fragilidade na sua saúde. Ele era oriundo de um lar destruturado e também era tímido de temperamento. Olha só o perfil, né? Ele era oriundo de um lar destruturado. É o perfil que nós estamos falando aqui. Ele era jovem demais. E ainda fala a sua saúde frágil, né? E tímido no seu próprio temperamento. Tem uma timidez, né? Ele apresentava essa timidez, quem sabe, pela a sua posição jovial ainda, o crescimento, né? Quem sabe ainda Paulo estava orientando até mesmo dentro dessa maturidade, dentro dessa maturação, a experiência, né? A perspectiva dessa experiência, né? De poder viver dentro daquilo que estava sendo, não obrigado, mas o prazer de fazer com alegria. Mas esse era o perfil de Timóteo, tímido, era jovem demais, tinha uma saúde muito frágil e era oriundo de um lar destruturado. Tá bom? Até aí tudo bem? Contexto da redação e propósito. Doutrina intacta, olha só, o contexto e o propósito. Doutrina intacta, homens e mulheres do culto, né? Como era a liturgia dentro dessa classificação, né, de poder cultuar. Função pastoral e ordenança de presbitério, né? Isso é muito importante, e diácono também. O que mais nós temos aqui? Liderança jovem, líder jovem, líderes, ou seja, líderes mais jovens, responsabilidade social e amplitude, né? Nós temos aí um propósito dentro dessa redação, a orientação de Paulo a Timóteo, dentro dessa contextualização, ou melhor, dessa investigação, dessa etimologia. O que mais? Atitude dos crentes em relação às riquezas materiais. Olha só o que o contexto tem aí para nos revelar, para trazer aí uma boa palavra, para ter uma boa ministração dentro dessa contextualização. Esboço da epístola, página 206 e 207 do livro. Vamos lá. Epístola a Tito. Tito, crente de origem gentia, né? Ele era um crente de origem gentia. É um dos muitos convertidos durante o ministério de Paulo. Tito não é mencionado com muita frequência nas epístolas paulinas, e nem mesmo Lucas faz referência a ele em Atos dos Apóstolos. Nós temos aí também uma breve apresentação de Tito, né? Que também tem aí o chamado para o ministério pastoral, né? A incumbência, a responsabilidade, o seu perfil. Temos aí o contato que ele tinha com pessoas, porque ele estava debaixo também de uma orientação pastoral. Vamos lá, contexto da redação e propósito. Presume-se que Paulo tenha redigido essa epístola após Lucas ter encerrado a composição de sua segunda obra, né? Qual foi a composição de sua segunda obra?
Atos dos Apóstolos, né? Essa foi a composição de Lucas. Ele teve aí essa parte da sua redação do Atos dos Apóstolos. E após a finalização, nós temos aí o apóstolo Paulo agora também revelando essa redação de Tito, né? Olha só, daí a falta de registro das atividades desenvolvida por Paulo conforme narradas nas pastorais, né? Conforme a narrativa que nós estamos falando aqui sobre dentro dessa etimologia, dessa investigação, né? Que nós estamos aqui mostrando essa amplitude, né? Revelando aí dentro desse contexto, dentro dessa beleza, dessa riqueza, essa apresentação de Tito, de Timóteo e a responsabilidade. A carta visa, olha só o propósito, a carta visa, esse é o propósito, a carta visa encorajar Tito diante da árdua tarefa. Meu irmão, árdua tarefa, né? Mas levanta a cabeça, ser forte e corajoso. É a nossa responsabilidade como pastor, trazer aí, não colocar você dentro de uma oriunda de estruturações. Não, esse não é o propósito. É encorajar você. É você dentro do ministério levantar a cabeça e ver que Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos lá. Entre os habitantes de Creta era comum a prática da mentira, glutonaria, bebedice, ociosidade e, ao que tudo indica, alguns crentes praticavam tais atitudes mundanas. Olha só, que Tito estaria enfrentando, né? Dentro desse cenário, né? Ele teria que ter uma orientação pastoral, mas ele teria que enfrentar a glutonaria, a bebedice, né? As práticas levianas, o povo que estava vivenciando essa aptidão mundana. Então Tito teria que trazer um respaldo dentro da palavra, com orientação dentro da natureza bíblica. Então, irmãos, olha só, é bom a gente fazer essa pesquisa, né? Olhar até mesmo o esboço, né? Ver como Tito deveria ter agido, ou seja, como Tito agiu, né? Como pastor, a orientação, né? Isso é muito essencial, é uma coisa assim tão espiritual de saber o mover de Deus, usando Paulo, usando Timóteo, usando Tito, para que o Evangelho, para que as epístolas, as cartas paulinas pudessem chegar em nossas mãos, para que possamos ser orientados dentro desta verdade. Vamos lá, capítulo 2, que nós temos aqui no capítulo 2. 2 Timóteo, Hebreus, 2 Timóteo e Hebreus, da epístola híbrida, a incógnita do Novo Testamento, página 211. 2 Timóteo, epístola híbrida, contexto da redação, destinatário e propósito, esboço da epístola, epístola aos Hebreus, autoria, data e local da redação, esboço da epístola. Vamos lá? 2 Timóteo, vamos a 2 Timóteo, epístola híbrida. Foi redigida na prisão, momento antes de Paulo sofrer o martírio. Foi bem antes de Paulo sofrer o martírio. Merece ser classificado como as demais epístolas do cárcere, né? Pode também ser classificado as epístolas de cárcere, né? Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. O contexto, ou melhor, o conteúdo é essencialmente pastoral. Mais uma vez, o conteúdo é pastoral. Por isso, deve ser inserido no rol das epístolas pastorais, né? Ela pode ser também aplicada dentro das epístolas pastorais. Assim como também
dentro das epístolas ao cárceres, né, que nós temos aqui, e também na parte pastoral, Timóteo e Tito. Contexto da redação. Cárcere de Paulo, aqui está o contexto, né? A gente tem aí o escopo, né? A gente tem aí todo esse escopo dentro desse contexto. O que tem dentro desse contexto? Cárcere de Paulo, julgamento, soltura, segundo aprisionamento, acessão de Nero, monstruoso imperador, olha só, monstruoso imperador, incêndio de Roma. Paulo encontra-se preso numa fétida prisão, aguardando. Paulo estava aguardando o martírio. Paulo estava aguardando, é como se ele tivesse aguardando a sua morte. Ele já estava ali esperando que a qualquer momento ele seria morto. Mas olha só o tamanho dessa crueldade, né? Martírio, né? Decapitado, né? Porque servia a Jesus. Meu irmão, hoje nós temos aí liberdade de expressão, né? E muitas das vezes, dentro dessa liberdade de expressar, a gente fica tímido, fica acolhido e a gente não libera a verdade da palavra. Olha só, Paulo estava esperando o seu martírio. O que mais? Escrever para orientar Timóteo acerca da pureza da doutrina cristã e dos perigos que enfrentaria no ministério em Éfeso. Ele estava ali orientando, mesmo sabendo que estava a qualquer momento ser decapitado, sofrer um martírio. Ele estava ali focado em orientar Timóteo, em orientar Tito, em orientar esses homens que faziam parte também do ministério, orientar o grande desafio que eles estariam enfrentando, né? Por conta de ser pastor, por conta de pastorear, de ter esse cargo ministerial para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos lá? Destinatário e propósito. Para quem foi destinado? A Timóteo. Carta, escrita por volta de 68, depois de Cristo. Nós temos aí o tempo que foi escrito. Propósito, orientar, encorajar Timóteo no trabalho ministerial, exortando acerca das dificuldades e tribulações que abateriam sobre sua vida ministerial. Esboço da epístola, página 215 do livro. Olha só, irmãos, o propósito, orientar. A gente está batendo bastante nessa tecla, né? Orientar os desafios, as responsabilidades, e que possamos entender que as nossas responsabilidades, os nossos cargos ministerial, então isso é muito importante, que uns aos outros devemos encorajar, animar. Não é jogar no buraco não, como muitos têm feito, né? Tem pastor aí que está jogando os seus obreiros dentro do buraco, né? Que não dá um pingo de valor, né? Que não mostra um pingo de dedicação, né? Então essas pessoas não merecem nem ter o papel pastoral, porque não tem orientado os seus obreiros, não tem levantado, erguido os seus obreiros dentro do rol ministerial. E nós estamos aí vendo aí, eu sei que você está vendo aí notícia, cadê aí as pessoas que estão para nos ajudar, né? Então isso é muito importante ressaltar, que o nosso objetivo como pastor é orientar, é mostrar o caminho certo, é trazer uma boa dedicação no ministério. Então tudo isso está retratado dentro desse assunto, tá bom? Vamos lá, próximo. Epístola aos Hebreus. É um livro de incógnitas, né? Quando a gente fala de incógnitas, você lembra dessa palavra que nós falamos aqui? Incógnitas, né? Um mistério, né? Algo que precisa ser desvendado. Então a gente tem que entender o quesito desta palavra.
o livro de incógnitas, o livro do mistério. Surgido na história, assim como Melquisedeque, sem pai, sem mãe, ou rastro genealógico, nenhuma outra obra literária canônica do primeiro século explanou com magistral vivacidade aquilo que se considera sua contribuição áurea à função de Cristo enquanto sumo sacerdote celestial. Irmãos, a epístola aos Hebreus, né? Não se tem uma definição certa dessa autoria, né? Não sabe se é Paulo, se é Barnabé, não sabe detectar, né, o autor desse livro, por ser até mesmo incógnita, né, um mistério, né? Assim como Melquisedeque aparece e ele retrata ali a sua presença. Abraão oferece o dízimo para Melquisedeque, e você vê ali todos os aparatos espirituais, todas as apresentações espirituais. E agora a gente tem aqui Epístola aos Hebreus, que também tem a sua apresentação, uma transmissão, né? E devemos entender essa transmissão falando que Cristo é superior a tudo. Glória a Deus, né? Temos que entender isso. Autoria, é o que eu acabei de falar. Autoria incerta. O que fez com que a epístola ficasse com suspeita durante muito tempo, antes de ser reconhecida como autêntica, né? Antes de ser autêntica, reconhecida como autêntica. Você sabe que os livros teve que passar pelo